Olá, estamos começando o nosso EduCast, nosso podcast que vai deixar você sempre atualizado. Nossos entrevistados de hoje serão os professores Edson Gomes e Marco Aurélio, os fundadores do Educac Brasil, nossa instituição 5 estrelas no estado do Amazonas. E aí, meus queridos amigos, é um prazer, é uma honra estar com vocês hoje aqui, dividindo esse momento. Vamos partilhar, nada de nervosismo, nada de vergonha, tá? Por favor. E eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês. Pode ser de uma forma pessoal. Oi, sou fulano de tal. Bem apresentação de quinta série. E falassem o hobby de vocês, o que vocês gostam. Começando com o nosso Marco. Muito bem. Eu recebi o toque aqui, né? Para ser o primeiro. Vamos. Bom, primeiro é estranho a gente estar do outro lado, né? Verdade. Acostumado a entrevistar. Mas, então, eu sou farmacêutico, né? Formei na Unip e tive a honra de ser aluno do professor Edson, que está aqui do meu lado. E a gente vai contar essa história. Legal. E, bom, eu acho que eu posso dizer que, como farmacêutico, eu sempre tive uma inquietação comigo, né, de procurar sempre evoluir na carreira, né? E isso foi desde sempre. Mas, além disso também, né, além da carreira, eu gosto de fazer muitas outras coisas, né? Né? Multitarefas. Multitarefas, né? Eu sou pai da Maria Luísa, eu sou esposo da Amanda, né? Eu sempre falo que a nossa carreira ela tem que nos né, providenciar que a gente fazer aquilo que a gente gosta, né? Sim. Que é estar com a família, viajar, fazer o que a gente, né, ter esse tempo com a nossa família. Eu acho que isso que é o importante da nossa carreira. Show. Então, bioquímico, pai da Maria Luísa, esposo da Amanda e o prof. Edson. Bem, é uma honra estar sendo entrevistada por nossa coordenadora aqui da microbiologia, né? Verdade. E também está aqui do lado do professor Marco, meu ex-aluno, atualmente meu sócio, meu amigo, meu irmão. Eu sou farmacêutico, bioquímico, fiz habilitação em análises clínicas. Na realidade, gente, eu comecei de técnico, né? Verdade. Comecei de técnico e eu não sou velho, eu sou experiente, mas... técnico em análises ou é técnico em patologia clínica, né? Hoje é análise. E eu creio que um dos diferenciais na minha vida profissional foi o fato de eu sempre buscar o desafio, de eu sempre buscar o que os outros consideravam difícil. Então, por exemplo, quando eu era estagiário no Hospital Militar de Manaus, isso em 1983, como técnico estagiário, ninguém queria ir para bacteriologia, porque os colegas, né? Bactéria. Difícil, Não, medo de contaminar, tudo mais. E eu vi aquilo como desafio e fui para bacteriologia. E de lá, eu segui muitos anos na bacteriologia com o Dr. Jurandir, do Microlab, né? Sim. E a gente tem toda uma história dentro da bacteriologia. E, na sequência, foi quando eu fui fazer o curso de farmácia, habilitação em análises clínicas. E passei no concurso do Getúlio Vargas como farmacêutico. Eu não tinha concluído ainda análises clínicas, né? Eram 2 vagas, eu tirei em primeiro lugar. É porque antigamente não formava farmacêutico bioquímico, né? A galerinha de agora está formando farmacêutico generalista, sim, né? Sim. Aí trabalhei com farmácia também, com nutrição parenteral. Tenho toda uma história em relação a isso, porque a nutrição parenteral, na época, era uma dificuldade que ninguém queria. Eu fui no desafio. Movida a desafios. E abracei. Aí, depois que eu concluí, já trabalhava com análise clínica, concursado, Estado, Prefeitura, eu vi que a dificuldade do povo, que todo mundo tinha medo, era a citologia. Eu digo, então vou ser bom nisso aí. E entrei na citologia e me diferenciei.
e lecionei citologia na UFAM, Unip, Newton Lins, Literatos, que hoje é Estácio, né? Tanto em graduação como em pós-graduação. Então, a minha história acadêmica sempre foi formada por buscar desafio. Assim como foi criar o Educar, que a gente vai conversar daqui a pouco, tá, gente? E, para concluir, lembrar que eu tenho uma pícola família com 3 filhos maravilhosos, a Yasmin, o Felipe e o Yuri, né? Então, é uma honra ser pai dessas crianças que serão minhas eternas crianças, mas já com 25, 24 e 18 anos. E tem um neto vindo, né? E tem um neto vindo. Eu estou no Projeto VS 2023. O pessoal quer saber o que é VS, né? Projeto Vovô Sarado 2023. Adorei. Verdade. Não tem como a gente separar, assim, como o Marcos estava dizendo, só a carreira ou associar a carreira de sucesso no âmbito profissional. Acho que sucesso é os dois, né? É você estar bem com a sua família, é você estar bem no seu âmbito profissional e é você estar bem consigo mesmo, né? É uma das coisas que eu demorei um pouco para entender isso, assim. A gente não é uma pessoa no trabalho, ou outra em casa, ou outro em outro lugar. A gente é a mesma coisa nesses lugares, né? Sim. E às vezes, eu lembro logo no início, logo quando eu comecei a dar aula também, né? Trabalhava de manhã, de tarde, de noite, levava trabalho para casa na madrugada. Muita gente ainda tem essa rotina louca, né? E acaba que quando você chega em casa é aquele cansaço, muitas vezes até mal-humorado, aquela coisa toda. E se você não tiver o equilíbrio do seu trabalho com a sua vida pessoal, alguma coisa está errada. E uma coisa é certa, uma hora a conta chega, né? Chega mesmo. A conta chega. Apesar de que, assim, tudo é um aprendizado e a gente está aprendendo, né? Eu acho que eu e o professor, a gente nesse sentido é muito parecido. Logo quando a gente começou essa nossa parceria, de falar assim que o nosso trabalho tem que ser leve, né, mestre? Desde o início a gente teve essa visão. O Educac, ele tem que ser algo prazeroso, leve. Lógico, tem uns momentos de porrada, sim, de luta, da gente correr atrás das coisas, mas ainda assim um ambiente de prazer mais leve para a gente trabalhar. Legal. Né? É difícil a gente conseguir trazer, assim, olhando na perspectiva atual, um ambiente de trabalho ser prazeroso, né? Porque o trabalho tem muitas demandas, muitas cobranças. Ali, o excesso da cobrança em si, né? Você não consegue muito associar. Eu acho que isso é bem legal, você tornar o seu trabalho prazeroso. Assim, eu partilho, assim, com eles, né, essa questão da convivência, e eu percebo mesmo a grande harmonia que vocês têm entre vocês, entre os funcionários, né? Todo mundo tem uma leveza no atendimento, uma leveza em falar com o professor, uma leveza em todas as partes do processo, é tudo muito leve. Então, vocês conseguem, de fato, transmitir isso não para vocês de forma muito pessoal, mas para quem está, assim, agregado a vocês como um todo. E eu já aproveito para parabenizo, tá? Porque isso é difícil mesmo, a gente fazer o trabalho ser leve. Em que momento, assim, eu já entendi que tu fostes professor do Marco Aurélio, e quero saber qual foi o período, qual foi a matéria, a disciplina, como é que rolou esse match, esse encontro. Quer que eu fale, mas... Não, eu quero ouvir a versão dele, depois eu vou falar a minha. E a gente vai concluir. Eu acho que foi, sei lá, 4º, 5º período, não lembro agora. Mas o professor Edson era o professor da disciplina de citologia, lá na Unip. Aí foi nosso primeiro contato e o professor ele sempre teve uma didática dele. Diferente. Diferente, né? Porque como na citologia... Primeiro que na citologia clínica, a ênfase toda é na citologia ginecológica. Sim, né? Não tem para onde correr. Não tem para onde correr, tem toda uma questão aqui da nossa região também, então... O professor, ele deixou muito claro, a citologia é a citologia ginecológica. Então, a primeira coisa que ele fez quando entrou na sala de aula, foi falar assim, gente, o que eu sei é de vagina. Ai, meu, estou muito curioso para saber também. O que eu sei
é de vagina. E é isso que a gente vai ver. E aí, despertou ali o... não, e já quebrou o gelo com todo mundo, né? Sim, com todo mundo. Mas não era só isso. Assim, tinha aula e tal, aí ele tem toda a didática, porque eu acho muito difícil a citologia. Particularmente, eu acho... Eu também. É uma Eu disciplina corri, muito tá difícil. louco. Eu também corri, assim. Mas ele fazia a coisa ficar muito leve também, da mesma essa forma. disciplina na graduação, tá louco, eu chorei na frente da classe. Eu falei assim, pelo amor de Deus, eu não entendo. Eu vou ter que estudar essa disciplina, eu não quero estudar isso. Mas aí, no caso dele, foi muito tranquilo nesse sentido, porque ele fazia a coisa muito didática, o professor sempre foi muito bom nisso. E deixava a gente muito à vontade, e à vontade até demais, assim. Na hora da prova, ele dava a prova, saía pra fumar. Gente, tô indo ali, depois eu volto. Eu sempre pensei assim, realmente, essa questão de avaliação, na minha visão, é uma coisa muito mais institucional do que uma coisa assim que deveria ser realizada na prática. Sim. Essa é a minha opinião. O professor sabe quem está acompanhando ou quem não está. Quem sabe ou quem não sabe. Mas, como tem toda uma questão institucional, burocrática, a gente faz avaliação, tem que fazer. Mas, assim, para reprovar um aluno, cara, só se ele faltar mesmo, não for, ou não quiser nada mesmo, né? Verdade. Mas não é o. E tem nosso desses, perfil. assim. Tem. Tem. Eu conto milagre, mas não dou o nome do santo. Mas eu tive aluno que cursou a mesma disciplina 6 vezes. Nossa. E era reprovado por falta e já era. Em todas. Aí na última eu digo, mano, tu não falta que eu não te reprovo. Pronto. Que seja, né, uma graduação. 6 períodos também. Mas as aulas com ele eram muito boas, assim. Marcou a tua vida, né, Marco? Marcou demais. Marcou demais. E a recíproca foi verdadeira, né? Aí vocês se encontraram depois do Marco formado? Como é que foi? A gente se encontrou primeiro lá no Sinucão, né? Foi. Porque como eu trabalhava lá na Uninorte, a gente sempre ia para lá pro Sinucão, né? Depois do expediente. E nem existe mais isso. Existe. Eu que não preciso ir lá conhecer o Sinucão. Existe. Aí eu encontrei com o professor lá, ele tava lá jogando a sinuca, aí tomando uma cerveja. E a gente se reencontrou ali depois de, sei lá, quanto tempo. Não sei. Fazia muito tempo. Fazia muito tempo, E eu acho que ali eu falei que eu tinha aberto uma empresa. Sim. Né, como era o nome? Qualiceps. Era... A de educação? Eu tinha aberto já uma empresa de educação. De cursos. Legal. Eu, o Paulo Henrique, PH e o Fidelis. Legal. Os 3 preceptores. A gente falou assim, vamos fazer cursos, que a gente não ganhava na Uninorte para dar os cursos livres. Sim. Né? A gente era preceptor, não ganhava. A gente falou assim, não, então vamos abrir uma empresa que a gente possa oferecer para outras pessoas e a gente faz os cursos. Aí a gente alugava salas era um coworking, né? A gente alugava salas e tal, esporadicamente, sempre que a gente tinha tempo de fazer um curso. E era só no final de semana que a gente fazia, porque tinha a rotina lá da faculdade. E aí, foi nesse dia, eu contei isso pro professor, esse dia, abri uma empresa, não sei o quê, desejou toda boa sorte, aquela coisa toda. Foi muito bacana. E aí, depois disso, deixamos de nos ver mais um tempo aí depois. Muito tempo, né? Muito tempo. E aí foi quando a empresa minha com os meninos durou 1 ano e meio. Porque o Paulo foi fazer o mestrado dele, o Fidelis foi para... Cada um seguia. Foi para Brasília fazer um treinamento no Ministério da Saúde, já tinha passado numa seleção do Ministério da Saúde. A gente decidiu encerrar a empresa. E eu fiz uma declaração no Facebook agradecendo a eles pela experiência que a gente teve, porque foi uma experiência legal, assim, de... poxa, vamos montar uma empresa. O que a gente vai fazer então? A gente vai fazer aula, vai fazer consultoria, vai fazer isso, aí colocar aquilo no papel e bolar o nome, bolar a logo, bolar as coisas. É um exercício muito, muito legal, né? E eu agradeci muito a eles por isso. E também pelo fato de no momento que a gente abriu a empresa, a gente não foi visto com bons olhos pela faculdade que a gente trabalhava. Sim, é sempre assim. Conflito de interesse. É sempre assim.
A gente não foi visto com um bons conflito olhos. de interesse. E existe o conflito de interesse, com certeza, mas a gente tem que ir atrás do nosso... Das melhorias, claro. Da nossa melhoria, Com né? toda certeza. A gente não tinha nenhum vínculo de exclusividade Sim. com a faculdade. Sim. Mas não foi visto com bons olhos. Então, foi um ato de coragem ali da gente. Eu coloquei isso também na declaração, né, que eu coloquei lá no Facebook, nesse agradecimento. Vamos puxar essa declaração no Facebook. Quando eu coloquei, meia hora depois o professor me liga. Acho que foi meia hora até menos. O professor me liga. Foi incrível. Marco, quer vir para o EduCac comigo? Olha. Eu falei, professor, tudo que eu quero é o EduCac na minha... Meu Porque sonho. já tinha... o EduCac já existe desde 2011, né? O professor fundou desde 2011 também com essa premissa de fazer cursos rápidos, preparatórios e em salas alugadas, né? E então eu já conhecia o EduCac, né? Ele já tinha me levado para conhecer o EduCac. E inclusive no dia que ele me levou, que ele me convidou para ir lá, ainda era lá no Prêmio Center, onde a gente funcionava a primeira vez, eu falei para ele, pô, professor, isso aqui é o meu sonho. Eu falei isso na cara dura para ele. Falei, isso aqui era tudo que eu queria de ter porque Sim, já tinha uma estrutura ali, estrutura. um espaço e tal. Eu falei, pô, isso aqui era tudo que eu queria ter. Acabou que se tornou realidade. Juntou dois sonhos. Agora a sua versão, por favor. A minha versão, né? Você ouviu esse post? Não. Primeiro começou a questão do EduCac, né? Como eu lecionava tanto em graduação como em pós-graduação, na Unip, UFANE, Tonins, Literatos, que era Estácio, né? Na maioria das faculdades de Manaus. Então, eu aplicava módulo de graduação e de pós-graduação. Eu percebi que tinha um gap, que tinha uma deficiência com relação à quantidade de aulas práticas, em primeiro lugar. Sim. Eu via que não tinha condição dos alunos aprenderem com uma quantidade de aula prática tão pequena, tão limitada. Sim. E a segunda questão, infraestrutura. Às vezes tinha um laboratório com 30 microscópios, 15 funcionando. Os outros 15... Aí o que acontecia? 2, 3 alunos no microscópio, não aprende. Sim, verdade. Pelo menos citologia não aprende. E para o tempo, né, de aula não tem como não. Não tem como, é impossível, né? Viável. Aí foi daí que surgiu a ideia de montar o EduCac, né? Algo realmente diferenciado, com qualidade, com infraestrutura, com qualidade de ensino, quantidade de aula prática suficiente. Tanto é que nossos cursos, eles têm todos, no mínimo, 50% de aula prática, né? Sendo que o de citologia é o que tem mais aula prática, ele tem 260 estágio, né? aula prática, né? Tem o estágio supervisionado. Depois que o aluno termina a citologia, ele tem mais 160 horas de estágio, só lendo lâmina direto. Confiança, né? Então, sim, ele tem que estar numa rotina, ele tem que estar preparado para sair dali apto para laudar qualquer exame, entende? Então, foi aí que a gente iniciou, só que todo começo tem suas dificuldades, né? Então, a ideia foi em 2010 e em 2011 eu comecei, eu tinha um amigo, estou grato, é falecido, Dr. Turenco, lá do Sebrae. Aí ele me deu a ideia de alugar sala e eu comecei a fazer cursos preparatórios para concurso, alugando sala do Sebrae, que eu sou muito grato, lógico, e do Emoan também. O pessoal do Emoan sempre foi extremamente receptivo conosco. Até hoje, né? Até hoje são grandes parceiros, né? Uhum. Inclusive, a Érica, que é a diretora do Sangue Nativo, foi minha primeira sócia no EduCac. Sim. Olha só, uma grande amiga. E a gente passou bastante tempo, né, com cursos preparatórios de concurso, escolhendo os melhores professores de Manaus em suas respectivas áreas. Aí foi quando surgiu a oportunidade de entrar na pós-graduação com a Maurício Nassau. Sim. E a gente já para vocês terem uma ideia, foi uma coisa assim, eu me arrepio quando eu lembro que num dia nós montamos uma turma. Num dia nós fizemos 32 inscrições. Nossa. Uma coisa inédita. Sim. Que você não vê com frequência. No único dia eu reuni todo mundo no auditório e no único dia nós tivemos 32 inscrições e montamos a turma. Caramba. E foi uma turma grande, né, na época. E depois nós trocamos de parceiro, mas continuamos, né? E teve um momento que eu tive a necessidade de trocar de sócio. Sim.
né, por diversos motivos que não vem ao caso aqui. E foi quando eu vi a postagem do professor Marco, no momento certo, né? Do Marquinho. Não, eu já tinha cogitado outros sócios. Né, já tinha conversado, já tinha cogitado, tinha gente que estava pensando, né, porque tinha questão financeira também para entrar. Porque quando eu fui trocar de sócio, a estrutura já estava pronta. Eu já tinha uma estrutura, já tinha 40 microscópios, né, de última geração, com iluminação de LED, objetiva de plana cromática, ótica no infinito. Quer dizer, então já estava aquela estrutura formada, tanto a infraestrutura, né, quanto a questão da qualidade do ensino, porque a gente sempre procurou buscar os melhores professores de cada área de Manaus e do exterior, né? Sim. Então, por exemplo, se eu quero professor bom na área de hematologia, banco de sangue, então a gente pega os melhores do Hemoan. A gente quer o melhor pessoal da oncologia, a gente vai lá para o SECOM. Sim. Da citopatologia. E essa visão não mudou, né? Em nada. A gente consegue perceber isso. É a mesma coisa. Em tudo. Aí foi quando eu estava nessa situação de trocar de sócio. Aí eu vi a postagem do Marquinho, né? Se você me permitir. Claro. A gente tem uma relação muito antiga, de amizade muito grande. E na hora que eu vi a postagem dele, que estava fechando, aí eu liguei para ele. Se eu não me engano, ele estava em Portugal, estava na Europa, né? É difícil. Aí ele disse, professor, eu digo, Marquinho, quer entrar de sócio comigo no Educag? Professor, meu sonho é ser dono do Educag. Segure para mim, pelo amor de Deus, segure para mim. Eu achava que eu ia perder. Sim, porque uma oportunidade. É uma oportunidade, porque como eu estava em viagem, aí ele falou, não, que tem que ver, ele também já tinha falado que tinha outras pessoas que estavam... tem que criar ali um desejo. E aí eu falei, pelo amor de Deus, ia ali na viagem e tal... E eu só ia chegar, acho que uma semana e meia ou 2 semanas depois. Aí eu, não, vamos ver e tal. E eu, pelo amor de Deus, ele vai colocar outra pessoa. Mas quando aí eu voltei, eu falei, professor, ainda tá de pé? Ele falou, tá de pé, vamos legal, conversar. Aí a gente deu tudo certo. Mas aí é o que eu falo para os meus alunos e uso ele como exemplo, sabe? É porque o professor, na minha opinião, ele vê aquele aluno, a imagem que ele forma durante aquele momento que ele está dando aula, ele leva para o resto da vida. É verdade. Na minha opinião. É verdade. Então, tipo assim, se o cara foi colão, foi enrolão, quando chegar lá na frente, ele pode mudar, se transformar da água para o vinho, mas para mim ele sempre vai ser aquele enrolão. Fica a primeira percepção. Então, por que eu pensei no Marco? Porque ele, quando aluno, ele já mostrava nas nossas conversas, lá eu fumando meu cigarrinho e tudo, ele já mostrava nas nossas conversas esse espírito de empreendedor. Legal. Entende? E então, isso foi um diferencial. Sim. Quer dizer, eu lembrar do Marco aluno e poder transportar para o Marco meu sócio. Legal. Entende? Então, isso foi fantástico. Legal. De fato, a gente conhece o nosso aluno, né? Pelo olhar, né? Pelo olhar. Eu, para falar a verdade, conheço os meus alunos pelo nome, pela história de vida. Eu sento, eu sei, e a gente consegue ter essas percepções. Mas, assim, quando a gente fala a nível empresarial, a gente sabe que tem certos conflitos, né? Dentro de uma empresa, né? Você gerir uma empresa, você trabalhar com a parte financeira, você trabalhar com conflitos, né? Porque, querendo ou não tem como você fugir de conflito. E aí fica a pergunta, como é que ficou a amizade de vocês gerindo uma empresa desse porte? Na hora do conflito, como é que vocês gerenciam ou gerenciavam? Como é que está essa relação? Pode falar? Claro. Sua vez, pode falar. É porque Gente, não tem aquela história que uma sociedade é que nem casamento? Mas é mesmo, viu? Exatamente. Sem sexo, tá? Poxa vida. Nem como amenizar. Mas o restante tem. Então, a gente inventou uma reunião gerencial. Tá entendendo? Que é aquela reunião... Tem uma regra entre vocês. Que é aquela reunião que a da DR, a reunião da DR. Que só sai nós dois para tomar uma. Legal. Aí a gente toma umas para poder amolecer o coração. Tá entendendo? E conversar sério. Aí a gente vai e lava a roupa. Legal, olha, tá entendendo como é? Refresca a cabeça. Lava a roupa. E o que mais me alegra e me deixa grato por ter o Marco comigo, né? É que o nosso espírito bateu. Legal. Primeira coisa, a gente se respeita, a gente se admira, entende?
E não somos intransigentes, né? Então, quando um prova para o outro que o outro está errado, a gente vai, baixa a cabeça e concorda, porque nós não somos intransigentes, nós somos racionais. E eu vou falar outra coisa aqui. E teve gente que não queria essa parceria, não. Eu imagino. Sempre tem os invejosos. Agora eu vou dizer por quê. Espera ainda, como diz o caboclo, espera ainda, né? O caboclo fala assim, né? É porque além de toda a minha profissão como um todo, eu sempre fui multitarefa, né? Então, por exemplo, fui campeão de sinuca em 2004. Olha. Campeão amazonense de sinuca, sinucão, não é sinuquinha de beira de bar, não, é sinuca oficial. Eu sou fotógrafo, eu gosto de mergulhar no mar, que não é legal de mergulhar. Difícil até enxergar. Mergulhou, não vê nada. Eu faço equitação, faço tiro. Eu faço tudo que me dá vontade, então eu sou uma pessoa muito ativa. E também já fui campeão de pôquer, eu ganhei o segundo Open Night de pôquer. Então estudei para jogar pôquer, contratei uma professora para PNL, Programação Neurolinguística, uma psicóloga para... muito a sério, né, esse esporte. Para leitura quando ele se dedica a uma coisa... de linguagem corporal, ele sabe como eu sou. Sim. E um matemático para estudar cálculo estatístico. Cara, tá entendendo como é? Quer dizer, eu me preparei para jogar pôquer. E eu ganhei muito dinheiro no pôquer. Então, quando o pessoal chegou com o Marco, não te mete com ele, senão ele é jogador, cara. Ele vai estourar o dia de vocês todinho. As mais línguas, né? Não, chegaram e falaram assim mesmo, assim, olha, vamos lá, vê lá e tal, professor Edson e tal, jogatina, vai ter problema, não sei o quê. E eu cheguei com ele e falei isso. Isso, foi. Eu cheguei, foi franco, falei pra ele. Foi verdadeiro. E aí ele falou, Marco, tá aqui, ó. Isso antes de eu entrar na empresa. Tá aqui a conta bancária, ele pegou os extratos de toda a conta bancária da Educac. Estuda isso aí, diz aí se você entra ou não. Quer ou não quer? E abriu mesmo. E eu fiz isso. Fui para a ponta do lápis, verifiquei tudo e tal, as oportunidades, identifiquei as oportunidades, falei, mestre, tô dentro, vamos começar. E ele me deu total autonomia para eu gerir toda a parte financeira, toda a parte de administrativa do Educac e tal. Desde o início ele sempre me deu toda essa autonomia. Então a gente se dividiu muito bem nisso, assim. Ele ficava mais com as decisões e as aulas em si, e eu ficava mais nessa parte de gestão, a parte administrativa, de equipe e tal. E deu certo por conta disso. Certo. Deu certo por conta disso. 5 estrelas, por causa né? da autonomia que ele me deu logo quando eu entrei. Sim, e a questão de confiança. Eu não consigo trabalhar com o que eu não confio. De fato. Entendeu? Não tem como, Não né? tem como. Aqui mesmo, funcionários. Eu tenho o maior carinho por cada funcionário. Toda vez que eu venho aqui, eu cumprimento de um por um. Isso é o carinho que eu tenho por eles e o respeito que eu tenho por eles abraçarem o Educac como a gente vê. É a qualidade acima de tudo. A nossa premissa é essa. Qualidade acima de tudo. Então, isso é o diferencial da gente, sabe? A gente é muito humanizado e procura passar isso para os funcionários e os funcionários passar para os alunos também. Essa questão da humanização, da qualidade do ensino, a gente quer realmente transformar a vida das pessoas para melhor. Não é só lecionar, não é ganhar dinheiro. O dinheiro tem que ser consequência, gente. Sim. Não é foco. Sim. Tem que ser consequência com base nessa qualidade, nessa transformação que a gente faz na sociedade através do exercício da profissão pelos nossos alunos. Eu também tenho essa premissa de que a educação ela transforma, né? Transforma o seu ambiente como um todo familiar, transforma a sua mentalidade, né? Você quando tem conhecimento, você muda a sua mente como um todo, né? Mas vocês falando aqui agora, a gente consegue observar que vocês tiveram uma conexão, né? Uma conexão que deu assim super certo, uma conexão tanto na questão da afinidade de vocês, quanto na questão da confiança, né? Um confiou no outro, né? Porque, querendo ou não, essa parte financeira requer confiança, né? De fato, é uma relação, não tem para onde correr. E vocês sabem, de fato, gerir isso. Vocês já têm quanto tempo no mercado? Desde 2011, Desde Educac. 2011, com pós-graduação desde 2015. 2015. Temos mais de 10 anos no mercado. Já. E uma outra curiosidade que a gente tem, como é que vocês gerenciam? Vocês já falaram dessa questão
do gerenciamento da amizade de vocês frente a essa empresa. Como é que vocês gerenciam a vida de vocês de forma pessoal? Tipo assim, o professor Edson falou que ele tem, né, vários atributos aqui. Olha, as meninas, vários atributos. E como é que consegue gerenciar o hobby, a família, a EduCac, ser servidor público, ter essa responsabilidade para manter ali uma vida equilibrada? Como é que vocês gerenciam isso? Terapia. A gente vai colocar aqui um número do terapeuta, tá? Você pode estar vendo no comentário. Não, eu já vou fazer propaganda para minha terapeuta, faça, a Dani. Faça. A Dani é a melhor terapeuta de Manaus. Olha aí, Dani, por favor, coloca no comentário teu aí, olha, oi, sou Dani. Não, gente, sério, já vou te interromper, tá? Porque eu sou fundador e diretor do Laboratório de Citopatologia do município. Sim. E eu tive burnout. Por excesso de trabalho. Vamos ter um assunto desse aqui, hein, gente? Burnout. Por excesso de trabalho. Todo mundo aqui já teve. E cheguei a tomar medicamento controlado e tudo. Entendo. E não melhorei. Eu só fui melhorar depois que eu fiz 12 sessões com a Dani, com a psicoterapia. Incrível, tá entendendo? E com essa psicoterapia, eu acho que, gente, todo mundo tem que fazer uma terapia um dia, porque é um processo de autoconhecimento e de você ter clareza mental nas tuas ideias, no que tu quer, nos teus objetivos, entende como é? E foi como eu larguei os medicamentos controlados, foi com a Dani. Então, eu recomendo, Dani, depois eu cobro o jabá. Cara, comigo foi... lidar com isso ainda é difícil. Para mim ainda é muito difícil, porque eu tenho uma filha pequena, né? Sim. De 2 anos, e eu tive um momento da vida que eu era basicamente só trabalho, né? Full time. Full time. Eu lembro que quando eu tomei a decisão de... Porque logo quando eu entrei no EduCac, eu ainda trabalhava em outra faculdade. Mais de uma faculdade, na verdade. Cheguei a trabalhar em 2 faculdades, fora estar ali gerenciando já o EduCac, começando esse gerenciamento. E foi assim um momento de muita dificuldade, assim, mental mesmo. Sim. Muito, muito difícil. Né? E isso influencia diretamente dentro da nossa casa, né? Nos nossos relacionamentos. E foi a época que eu não estava bem. E o senhor também não estava bem, não né? Exatamente. O Marco foi CEO na marra, porque ele teve que segurar as pontas de todo lado, inclusive o meu lado. Né? Exatamente. Mas a gente tem essa mania de querer abraçar o mundo, né? Você é convidado, topo, eu vou, eu consigo. Aí chega um momento que a gente percebe que a gente não consegue, ou que vai ter um serviço que não vai ter tanta qualidade assim. Então eu tive que tomar uma decisão, logo no final de 2017, foi quando eu falei assim, não, eu vou me dedicar ao EduCac. Vou me dedicar ao EduCac, vou mergulhar de cabeça, e é isso. E foi quando o EduCac começou a crescer, né? Perfeitamente. Foi quando o EduCac começou a crescer, foi quando a gente teve... Dedicação. Né? E isso, assim, sempre com o aval das minhas esposas, né? Faz isso daqui. Né? Da minha esposa e do professor Edson. Sim. E aí, porque eu falava para ele, professor, o que você acha? Será que eu posso largar o trabalho, largar a faculdade? Eu falava com a minha esposa também, ele falou, Marco, tem que tomar a decisão, mas tem que ponderar isso, ponderar aquilo. E aí, isso tudo ajudou na tomada de decisão. Então, a gente sempre foi muito aberto nisso também. A gente conversa sobre essas nossas coisas pessoais também. E aí, foi quando eu decidi... E para mim foi, assim, uma virada de vida. Porque... Foi a melhor coisa. Foi a melhor coisa da vida. Tanto do ponto de vista pessoal, quanto do EduCac. Só que aí o que também... Isso que acontece. Aí, no final de 2018, eu sou chamado no concurso da Secretaria de Saúde. Olha, que massa. Eu já estava aí, né? E ao mesmo tempo, logo que eu tomo posse, eu sou convidado para um cargo de gestão na Central de Medicamentos. E aí, volta o estresse. Volta o estresse. E eu me meto em estresse, porque isso é uma coisa que eu estava até falando com o meu terapeuta. Eu sou difícil de falar não. Sim, isso é um problema. Sou difícil de falar não, eu tenho que aprender a dizer não. E
Então, eu sempre falei esse sim, falei, vamos comigo para a central de medicamento, vamos lá, bora, que vai ser mais, não sei o quê. Trabalho absurdo. Responsabilidade absurda. E acabou que o Educac... E foi logo quando começou a pandemia também. Eu entrei em 2019, 2020 a pandemia, e aí foi, de novo, estresse total. Então, tive que me readaptar novamente, né, para equilibrar e as coisas fluírem, assim. Foi bem difícil. Foi bem difícil. Na época da pandemia, eu estava como gestor de planejamento da central de medicamentos. A Amanda grávida, né? Amanda grávida. E toda aquela incerteza. Eu falei, não. Entreguei meu cargo de comissionado que eu tinha, né, como gestão. Fiquei só no meu cargo do concurso mesmo. Né? Então... E aí, hoje a vida é isso. Hoje eu estou no 28 de agosto, dou o meu expediente no 28 de agosto, reservo a outra parte para o Educac. Mas hoje a gente tem uma equipe, né, mestre, que nos permite estar mais à vontade no seguinte sentido, de conseguir gerenciar isso aqui de uma forma mais... Leve. Não leve, mas com mais confiança na equipe. Né? A gente tem muita confiança com quem trabalha com a gente. Então, isso permite também que a gente esteja... que a gente tenha um tempo melhor, tanto para trabalhar, né? Tanto tempo de qualidade, para a gente ter o nosso momento com a nossa família. Então, eu creio que está dando certo. Né? Está dando muito certo. Demais, graças a Deus. Sou muito grato. Agora me fala em relação à perspectiva futura. O que vocês imaginam desses projetos? A gente já sabe que o professor Edson é movido a desafio, né? Ele gosta de um desafio. A gente já sabe que o Marco é um bom gestor. Como é que está a perspectiva futura do Educac? O que vocês planejam, vocês almejam? Para te ter uma ideia, quando eu montei o Educac, eu fiz 2 sites. Tá entendendo? Um site para o Educac com o pessoal do Sebrae, né? Que eu sou muito grato, né? Do falecido Dr. Turenco. E um era o site do Educac, né? E o outro era o UniEducac. Tá entendendo? Isso em 2010 para 2011. Quer dizer, a gente nunca pensou pequeno. A gente realmente tem... A gente tem Brasil no nome, né? Tem Brasil no nome. Tem Brasil no nome. Então nós somos únicos. Nós temos pretensão de... no momento certo, né, de acordo com os desígnios de Deus, de expandir. Eu penso muito em Santarém, eu penso em Boa Vista, em Roraima, né, colocar algumas unidades aí para frente também no nosso padrão. Inclusive, a gente já foi convidado para abrir tipo uma franquia, né? Só que é muito difícil. Calma lá, né? Calma lá, devagar. Não, planejamento. E é difícil também no sentido de manter o padrão de qualidade que a gente exige. Né? A gente procura, como eu comecei a falar e não concluí, os melhores professores de Manaus. Não é só a infraestrutura. Os melhores professores de Manaus e do Brasil. Já trouxemos professor dos Estados Unidos para lecionar aqui. Né? Então, a gente não economiza com relação à qualidade de ensino. Então, a gente pega os melhores professores do Brasil. E é uma honra a gente poder contar com todos eles. Então, quando a gente pensa assim, franquia, mas vamos manter esse padrão de qualidade? Não sei. A gente não quer queimar nosso nome assim também, não. É verdade. A gente tem a ideia de expandir, mas com os nossos olhos ali, né? Sim. O olho do dono que traz a prosperidade, né? A ideia é a gente expandir e não simplesmente abrir uma concessão para usarem o nosso nome, né? Sim. Então, eu acho que a ideia é essa. A gente tem essa pretensão. A gente tem muitos projetos ainda, assim, né? A gente tem o projeto de cursos técnicos. Do ensino médio. Do ensino médio, que a gente já está colocando, né, para... Já está aí 60%, digamos assim, né? Tem novidade por aí, hein, gente? E o pós-tec também. Exatamente. E a gente ser uma instituição de não é pós-graduações, é pós-técnico, né? Onde a gente possa aperfeiçoar os técnicos. Uma coisa que a gente percebeu também, apesar da gente
ter o foco na pós-graduação, ou seja, pessoas de ensino superior, a gente viu a necessidade de que os técnicos precisam de aperfeiçoamento. Sim. Né? Demais, inclusive. São pessoas que são um pouco... são profissionais que são tanto esquecidos pelas instituições. E são essenciais, né? Exatamente. Eles são o braço direito, não E tem isso é um como. pedido, inclusive, dos nossos alunos de cursos livres aqui. Dos nossos cursos livres, muitos são técnicos. Eles falam, caramba, se não fosse vocês, não tinha outro lugar para eu fazer isso. Porque Sim. ninguém abre. É um público esquecido, né? É um público esquecido. Então, e outra coisa, e olha que interessante, os técnicos são um grupo esquecido pelas instituições, mas são aquelas pessoas que têm maior número nas unidades de saúde, por Sim. exemplo, e muitas vezes os serviços são tocados por eles. Totalmente. Eles são Né, o braço mas- direito, São né? o braço direito. Eu tiro o plantão. O esquerdo e o direito. Eu tiro o plantão no Joventina Dias, ali na Compensa, na cabeça da ponte lá, né? Sim. E ali é barra, porque a gente pega toda a demanda que vem do outro lado ali de Cacau Pereira, Iranduba, Manacapuru, aquele lugar lá dos Botos também. Novairão. Novairão, a gente pega tudo de lá, fora a demanda própria da Compensa, né? E eles fazem Entende? funcionar. Eu até sempre falo que quando você tem você é amiga, assim, no sentido de quando você tem uma boa funcionalidade no seu laboratório, você trata bem o seu técnico, você trata bem todos de uma igual maneira, sim. você vai ver que as coisas vão fluir de uma forma fantástica. Quer dizer, um bioquímico para 3 técnicos. Você sobrevive ali Às vezes até mais. Às vezes até mais. Às vezes até 5, mais. né, de um plantão. E você tem que confiar, né, nesse 100%. profissional. Então, ele precisa estar capacitado e aperfeiçoado. Ele precisa estar ali atualizado. Então, a gente tem essa novidade. Tem esse projeto das pós-técnicas que estão vindo aí. Alô, técnicos, olha, tem novidade para vocês, hein? Agora, deixem uma mensagem para o nosso público em relação... Hoje vocês mostraram um pouco da história de vocês. Querendo ou não, vocês nos encorajam a começar um negócio, a acreditar em conexões. Tipo assim, eu conheci aquela pessoa, ela era boa naquilo, deu super certo. Então, deixem uma mensagem assim para a gente. Pode ser de encorajamento, pode ser uma estratégia. Deixem uma mensagenzinha para o nosso público. A mensagem que eu tenho para deixar, ela vem com um exemplo. Como eu digo, né? Eu conto o milagre, mas não dou o nome do santo. Mas quando eu era técnico, o dono do laboratório se admirava por eu saber microbiologia naquela época. Foi a época do desafio, né, do curso técnico. E o filho dele tinha servido lá o HGM como oficial, era farmacêutico. E ele tinha ciúme de mim, porque o pai admirava muito eu saber microbiologia e tal. Aí ele chegou comigo, né, disse, olha, fazer faculdade de farmácia só se for rico, pobre não faz não. Ó, cada livro desse, ele mostrou, eu lembro até hoje, ele mostrou um Otobia. Né, que era grandão, né? O Otobia. Não é dessa época, professor. Eu não lembro disso aí, não. Eu estou só concordando aqui, mas eu não lembro. É de bacteriologia. Aí ele disse... Porque ele viu... Eu falei da pretensão de fazer, né? Aí ele disse, não tem condições, porque na UFAM é o dia todo, tem que ter alguém que te sustente e tal. E aquilo eu recebi como... Ele achou que tinha me desanimado, né? Ele não sabia que tu era movido a desafio. Perfeitamente. Não consigo. Aí foi quando foi o desafio. Então a mensagem que eu tenho para dizer, gente, nunca deixe ninguém lhe limitar. Você é capaz de tudo na vida, você é dono da sua vida, você pode fazer o que quiser com ela. E nunca se limite a só uma coisa. Eu vejo gente pensando assim, eu vou ser, por exemplo, hematologista, só vou trabalhar com hematologia. Por que tu vai se limitar se tu pode ser mais do que isso? Sim. Entende? Então, não se limite e faça coisas diferentes dentro da tua possibilidade. Porque nós temos casos, por exemplo, de uma aluna que ela foi para a Bélgica, né? E Holanda. E ela foi notada pela pós em citologia. Se ela não tivesse feito, ela não teria sido notada. Sim. O meu caso também, quando eu fui convidado, depois que eu montei o laboratório de Sebastião Marinho, eu fui convidado para ser diretor. Se eu não tivesse a pós em administração hospitalar, que eu fiz antes,
eu não teria ficado. Sim. Então, tipo assim, você sempre tem que estar preparado para o que der e vier. Sim. Então, nunca se limite e nunca deixe ninguém lhe limitar. Tome a rédea da sua vida, seja o protagonista da sua vida. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Lindo. Anotem aí, gente. Rapaz. Agora, vamos lá, eu quero outra. O que eu posso falar é... Uma coisa que eu sempre falo também, quando eu sou convidado, né, na época da graduação, assim, a gente sempre vai muito para as festas, né, de formatura e tal, aulas da saudade. E nós somos aqui da área da saúde, né? Então, a gente tem um compromisso com as pessoas, né? E eu sempre falo isso, a gente não estuda para a gente estuda para que alguém possa usufruir dos nossos serviços. Né? Como o professor Edson falou, o dinheiro é consequência do fruto do esforço do nosso trabalho. Mas, no final das contas, o fim é a gente ajudar os nossos pacientes a sair daquela situação. É isso que a gente tem que fazer. Então, você não faz isso se você não for um bom profissional e não tomar essas rédeas, né? De ir lá, de estudar, de se capacitar. A gente pode estar até falando aqui de pós-graduação, mas às vezes nem precisa disso. Basta ir para sabe, Congresso. Buscar informação onde seja, não importa como seja. Você tem que ajudar seu paciente. Você tem que ele está esperando de você o seu melhor, né? Aí a questão é, você está fazendo o seu melhor? Você está se capacitando, você está buscando conhecimento, você está ali naquele seu mundo do ambiente de trabalho, você já dominou aquilo, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa inquietação de buscar sempre fazer o melhor. Uma das coisas que eu li e que para mim fez muito sentido, né? Uma vez lendo um desses livros de gestão, inclusive, falaram assim: faça sempre mais daquilo que você é pago para fazer. Aí você vai falar assim: peraí, eu trabalho aqui para alguém de uma empresa qualquer, eu sou um funcionário qualquer e eu vou ter que trabalhar mais para servir aquela pessoa. Você não está servindo aquela pessoa. Você está servindo o seu serviço. Sim. E você vai ser notado de alguma forma. Isso não é esforço jogado fora. Quando você faz mais daquilo que é pago para você, quer dizer que, além daquilo, você pode mais. E isso vai te fazer subir degraus. Isso vai te fazer ser notado. Às vezes, se você não é reconhecido naquele seu ambiente de trabalho, alguém vai te reconhecer em outro lugar. E as coisas vão acontecendo. Então, eu acho que essa inquietação é necessária. Você tem que buscar sempre ser o melhor, sempre prover aquilo que você deve, né, no caso da gente na área da saúde, para os nossos pacientes, e a partir disso as coisas vão acontecer. Não tenha dúvida disso. Com toda certeza. Legal. Então, estou aqui emocionada, gente, que é muita mensagem bonita. E é uma história linda, né? A construção do Educar, que é uma história linda, de fato. Então, a gente está encerrando nosso podcast de hoje, viu? Se você gostou, deixe seu comentário. Compartilhe com colegas seus, pelo menos 3 coleguinhas seus, você manda ali, olha, esse podcast aqui desses empresários que são bioquímicos, que são farmacêuticos, tem um aconselhamento para você. Às vezes a gente está assistindo a um podcast, vem um insight, um pensamento novo. Então, compartilha com os seus colegas, dá um like, curte a gente e vem ser Educac.